Então, pessoal, vamos começar com a hepatite misteriosa aqui. Essa aqui é uma foto, na verdade, que é do hepatite B. Não sei se você sabe, mas a hepatite B é causada por um vírus, chamado vírus da hepatite B. Ele é bonitinho aqui, mas ele causa um estrago assim, muito grande no fígado no longo prazo. Mas o interessante é que os principais vírus de hepatite, eles não foram detectados nos casos de hepatite em crianças. Tá? Então, que história é essa de casos de hepatite em criança? Vamos dar uma resgatada aqui. Então, quando foi? No início desse ano, tá? Teve um surto lá na Escócia e que veio à tona, assim, quando ele começou a ter vários casos em sequência. Então, várias crianças apareceram num mesmo hospital na Escócia com hepatite grave, com hepatite que não é normal para essa idade, tá? Crianças saudáveis, não tinham nenhuma condição prévia. E essas crianças apresentaram uma hepatite tão grave que foi necessário transplante de fígado em pelo menos 10% dos casos. Isso alertou as autoridades de saúde. Só que quando a gente avaliou a história, e isso não trouxe na semana passada, estou trazendo agora, a gente viu que esses casos de hepatite já tinham acontecido 6 meses antes nos Estados Unidos, no estado do Alabama, tá? Teve um hospital lá que detectou um cluster de 4 casos, quando na verdade 4 casos era o que eles esperavam para o ano inteiro. Então eles detectaram em poucas semanas, em outubro do ano passado, 4 casos de hepatite em crianças, hepatite grave, em que 2 precisaram de transplante. E depois de outubro até fevereiro desse ano, eles detectaram um total de 9 casos, o que não é normal, o que é muito estranho, e que 9 dos 9 pacientes, das 9 crianças menores de 10 anos, tinham adenovírus, 41 tipo de adenovírus, tá? Deram positivo para ele. Então, isso deu um alerta na médica lá da Escócia, que na época acompanhava esse trabalho, ela sabia que tinha tido um surto de hepatite nos Estados Unidos e que por isso, lá na Escócia, quando explodiu o negócio em março, ela decidiu testar para adenovírus. E, para a surpresa dela, nem todos estavam positivos para adenovírus, mas algumas crianças também apresentaram esse adenovírus. Hoje, no mundo, são 228 casos até o momento, com 50 em investigação. Tem uma reportagem da BBC que já fala de 300 casos. É pouco. Se você olhar a quantidade de crianças, é pouco. Mas como são crianças que têm uma vida inteira pela frente, quando a gente está falando de um caso grave, de uma doença grave, que é a hepatite, que está levando a transplante, isso prejudica muito a qualidade de vida da criança no longo prazo. Então, a gente tem que olhar para esse problema, porque a gente tem que tentar identificar qual que é a causa, que ainda não se sabe, e sabendo a causa, a gente tem que prevenir esse vírus ou essa bactéria, o que quer que esteja causando isso, a gente tem que prevenir. Então, sem saber o que causa, não tem como a gente prevenir. Então, a gente usa medidas meio que paliativas ou medidas gerais, genéricas, para resolver o problema, tá? De 228 casos, 18 crianças precisaram de transplante, tem uma morte relatada pela OMS e são 4 mortes não oficiais, tá? Então, tem uma nos Estados Unidos que ainda não foi registrada pela OMS e tem 3 na Indonésia que estão em investigação e que provavelmente foram dessa hepatite. A Indonésia também sofreu um surto, tá? Que foram de crianças abaixo de 10 anos, e o que surpreende é que são crianças saudáveis. São crianças que não deveriam ter nada, então tem alguma coisa disparando uma hepatite grave em crianças no mundo. A gente só não sabe o que é, tá? Todas as hipóteses apontam para o adenovírus e algumas outras hipóteses apontam para outro vírus que possa estar diminuindo a capacidade do corpo de lidar com a hepatite, e aí um adenovírus simples ele pode gerar um problema, tá? Porque o adenovírus não é um vírus grave, ele não gera essa hepatite grave, e os cientistas ainda estão tentando entender como que esse adenovírus, ou como que o que quer que seja, está causando uma hepatite grave em crianças, beleza? Então, só para a gente relembrar aqui a história, né, eu falei com vocês, em outubro de 2021, 4 casos, 2 transplantes. Até fevereiro, o hospital teria recebido 9 crianças, todas positivas para adenovírus. Então, essa médica aqui, Rachel Taylor, lá da Escócia, ela já sabia dessa história do Alabama, porque médicos se conversam, médicos não precisam de publicações, eles ficam sabendo de surtos, principalmente quem trabalha na área, fica sabendo por congresso, por colega que viu. Então, sabia desse surto estranho, que ninguém conseguiu identificar o que era. E aí, ela havia ouvido o relato do hospital na Alabama, e no caso dela, no hospital dela, 13 crianças, ela era a chefe de gastroenterologia pediátrica, por isso que é o hospital dela, né? 13 crianças, 5 foram positivas para adenovírus. Então estão pesquisando. Quais são as hipóteses em aberto, tá? Nova variante de adenovírus 41, pode ser uma mutação no adenovírus que faz com que ele seja mais virulento. Pode ser um adenovírus 41 favorecido por alguma condição
que aí entram as teorias, né? Por exemplo, um vírus que essa criança teve antes, que gerou algum tipo de dano hepático, que favoreceu um vírus como o adenovírus 41 simples causar uma doença mais grave. Tem uma outra linha de pensamento, que é, por exemplo, o fato das crianças terem ficado em casa durante 2 anos diminuiu a imunidade e que isso poderia gerar um quadro mais grave de hepatite. Mas isso não responde à pergunta. Isso é até, inclusive, uma das hipóteses que o próprio Marcus Buchfellner, que é o primeiro médico lá do Alabama que detectou esses casos, ele se perguntou, mas por que hepatite? Por que o adenovírus 41 está causando hepatite agora? Porque se a gente está pensando numa hipótese de que o lockdown ou o isolamento social diminuiu a imunidade, a gente deveria ver um aumento de todas as doenças, tá? Mas por que hepatite? Entendeu? Então parece que existe um outro fator nessa história e eu fico muito, às vezes, preocupado com esse tipo de hipótese porque as pessoas pegam palavras no meio e tá tudo. As pessoas estão completamente malucas com relação à política e partidarização da ciência, que elas pegam palavras, por exemplo, adenovírus. Sabe que tem adenovírus na vacina, na da Janssen, na vacina da AstraZeneca. Já linka isso com o lockdown e faz uma teoria da conspiração de que crianças vacinadas tiveram hepatite. Sendo que todas essas crianças não foram vacinadas com a vacina da Covid, e mesmo que elas sejam filhas de pais vacinados, as crianças já tinham nascido antes da vacina. Então não tem como a vacina estar causando isso. E sobre o lockdown, a gente fica muito preocupado porque é uma hipótese que ela não se sustenta muito. E as pessoas estão usando isso como discurso, infelizmente, para poder jogar contra o lockdown. Eu fico pensando, cara, tá bom, sei lá, era melhor não ter feito, entendeu? Porque tinha um outro vírus no momento muito pior do que essas hepatites aí. Então são coisas que a gente tem que refletir. Imagina, uma outra coisa que a gente tem que refletir, imagina se as crianças que tiveram hepatite tivessem sido vacinadas. A gente hoje sabe que não tem nada a ver com a vacina, mas imagina se elas tivessem sido vacinadas. O problema que isso ia gerar. Só para a gente ver como que o negacionismo está em alta hoje, essas crianças foram vacinadas contra hepatite B, por exemplo. Entendeu? Vai falar que foi a vacina da hepatite B que causou essa hepatite grave? Entendeu? Não faz sentido. Então pensem como que aconteceria. Ainda bem que essas crianças não foram vacinadas, senão a gente estava tendo aqui que fazer discurso de defesa das vacinas, porque o negócio ia tomar uma proporção absurda e que não faz sentido nenhum, né? Novo vírus, pode ser um novo vírus ainda desconhecido, não sabemos exatamente o que é, tá? Ou podem ser sequelas da Covid, como eu trouxe na semana passada. Eu trouxe lá os casos da Índia, de hepatite subindo após a onda de Delta. O coronavírus, recentemente a gente conseguiu entender melhor o impacto dele no fígado. Então pode ser que essas crianças tenham tido algum tipo de contato com o coronavírus, danos no fígado, mas também essa hipótese está mais fraca agora, porque eles fizeram uma avaliação mais profunda de muito mais casos do que se tinha na semana passada, e nem todos, a grande maioria, assim, ou teve anticorpo contra o coronavírus, a gente não sabe se essa criança teve um caso grave, muito provavelmente não, tá? Ou a grande parte das crianças não teve contato com o vírus. Então, essa hipótese está fraca ainda, ela não explica 100% dos casos, e é razoável deixá-la em aberto, a gente tem que deixar todas as hipóteses em aberto mesmo, porque a gente não pode nos fechar em uma coisa só. A gente tem que abrir a mente quando a gente está fazendo pesquisa epidemiológica. Mas essas são as hipóteses em aberto, né? A gente tem que saber para onde olhar, e o que está sendo mais olhado hoje é justamente o sequenciamento do adenovírus 41 para a gente ver se tem alguma diferença, o histórico dos casos, entrevistas com os pais. Eu recebi um relato no meu Instagram de um pai que estava com o filho exatamente nessas condições aí, que pode ser o primeiro caso de hepatite grave no Brasil, que não tem explicação, ele está em tratamento, inclusive estou aguardando notícias aí do filho dele. Então a gente tem que manter a cabeça aberta nesse momento. Pais, o que olhar? Beleza? Atenção, até coloquei foto aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Olhos e pele amarelada. Em bebês, o bebê não costuma ficar com a pele muito amarelada, mas no olho você consegue ver claramente que o olho dele está com o branco do olho amarelo, tá? Porque essa hepatite pega crianças abaixo de 10 anos, está pegando bebê também. Em crianças, você consegue ver o rosto bem amarelado mesmo, a boca amarelada, tudo bem amarelado. O que é isso? É icterícia que chama. É quando o fígado está inflamado, ele começa a liberar uma substância no sangue que ela é amarela.
E aí isso amarela o corpo inteiro, tá? Além disso, essa substância que deveria estar nas fezes, saindo nas fezes, ela acaba saindo no sangue e aí falta essa substância nas fezes para dar uma cor às fezes. Por isso que as fezes ficam claras. Então as fezes podem ficar mais claras no sentido de ficar mais brancas, ok? A urina pode ficar escura, ela fica, dependendo da gravidade do negócio, ela vai ficando cada vez mais escura até ficar preta, tá? Então nesse caso aqui é uma urina normal e uma urina preta. Então vocês vão ver também relato de dor de barriga e cansaço, que são os outros sintomas inespecíficos. Esses 3 primeiros sintomas aqui são muito claros de hepatite. Não se sabe a causa. Então pode ser uma hepatite comum, que é comum em ter criança, tá? A criança tem muita hepatite, dor de barriga, a gente sabe. Então, ao primeiro sinal, de qualquer sinal de hepatite, leve o seu filho ao médico para poder fazer todo o relato de caso, toda a identificação e tratamento. Porque tem tratamento. E quando pega no início, vocês sabem que realmente tem jeito, né? Para pessoas negras, a Roberta falando aqui embaixo da língua. Então, para pessoa que tem a pele escura, né, você tem que olhar mais para os olhos, né, e para a boca mesmo, para as mucosas, elas vão ficar mais amareladas. Beleza? Mas é bem fácil de ver até em pessoas negras também.